Nesta aula, nós vamos aprender a criar o nosso corredor a partir dos objetos que nós já temos aqui no desenho para poder criar um rio aqui no Civil 3D. Para isso, nós vamos utilizar os perfis, os alinhamentos e vamos também criar as assemblies que serão necessárias para modelar esse corredor no Civil 3D. Para a gente poder modelar esse corredor neste desenho 4.3, que já contém para a gente alinhamentos e vistas de perfis, nós precisamos criar as assemblies. Então, eu venho aqui em Home, Assembly, Create Assembly, e vou dar um nome, margem esquerda, para a assembly que vai representar a margem esquerda do meu rio. Então, eu clico aqui e venho em Tool Palettes. Em Tool Palettes, nós vamos utilizar as subassemblies que trabalham de modo genérico. O que são essas subassemblies? Não existem subassemblies para rios, então nós vamos utilizar uma que vai linkar a largura com a declividade, Link Width and Slope. Então eu clico aqui, tenho que ajustar ela, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 metros mesmo, só que como declividade, menos 50. Então eu vou digitar aqui, ó. Toma cuidado só para não digitar aqui fora, porque ele vai atrapalhar. Então, dá 2 cliques aqui, menos 50, está criado aqui. Agora é só clicar em qualquer lugar na assembly. Ó. Então, eu criei ela. Agora, eu vou criar uma nova assembly dessa. Então, eu vou selecionar aqui, ó, Link Width and Slope, de novo. Vou clicar na minha assembly. Só que agora, eu vou alterar as propriedades dela. Ó. Propriedade. Vou clicar nela aqui. Vou alterar a sua declividade para 0. E vou alterar aqui para menos 3 metros. Ele já muda de lado, tá vendo só? Então, eu criei a minha margem esquerda. O que eu vou ter que fazer agora é um processo parecido para a margem direita. Então, eu venho em Assembly, Create Assembly, margem direita, clique em qualquer ponto, e agora eu vou utilizar de novo Link Width and Slope, 3 e menos 50. Está aqui, vou clicar nela. Criei do lado errado, né? Mas tem uma ferramenta muito útil. Clico, botão direito, Mirror, troquei de lado. Agora é só ajustar essa, ó. PR, vou colocar como declividade 0 e como largura 3 metros mesmo. Então, estão criadas aí as minhas assemblies que serão utilizadas como margens do meu corredor. Então, agora, antes de sair modelando o corredor, vale a pena fechar aqui e pegar algumas características das nossas subassemblies e anotar. Então, eu vou selecionar aqui essa assembly e vou vir em Assembly Properties. Essa é a margem esquerda. Ela é construída pela Link Width and Slope 30, então olha aqui, e a Link Width Slope 33. Isso aqui vai me ajudar na hora de ajustar os alvos. Então, eu anotei isso aqui num papelzinho e vou anotar do outro agora. Ó. ESC, clico no outro. Vem aqui em Assembly Properties, construção, olha lá. As duas são o quê? 36. Então, eu tenho aqui margem direita, 36, 36, 1. Tá vendo? Por que 1? Porque uma delas foi feita a partir de uma cópia. Então, eu vou clicar aqui OK e já posso selecionar os meus objetos do corredor. Então, vamos lá. Corredor, Create Corridor, tem que selecionar um alinhamento. Agora entra outro ponto interessante. Os baseline, ou seja, a base do meu corredor, vão ser os topos. Então, nesse momento, eu seleciono um topo qualquer aqui. Então, Enter. Vou selecionar o topo direito, por exemplo. OK. Enter de novo, vou selecionar um perfil. Vou pegar o MSD, que é o perfil dele superior. Então, vou colocar aqui OK. E vou selecionar uma assembly. Como é o topo direito, vou selecionar o quê? AMD. OK. E agora eu tenho que ajustar aqui algumas configurações. A primeira delas é adicionar uma nova baseline. Por quê? Eu só selecionei esse lado do meu corredor. Agora eu tenho que selecionar a margem esquerda. Então, o que eu faço? Adiciono a baseline, venho aqui e seleciono o topo esquerdo. OK, está aqui. Seleciono um perfil, MSE, e adiciono uma região. Ó, botão direito, adiciono a região e escolho a margem esquerda. Então, agora o meu corredor possui duas linhas base, a topo direito e a topo esquerdo.
Agora que nós já criamos as nossas baselines, nós vamos ter que ajustar os targets. Então eu clico aqui, escolho de superfície primeiro, superfície 2, que é o mais fácil, e agora eu tenho que selecionar os targets referente às larguras. Então isso aqui vai ficar mais fácil agora que nós anotamos as características de cada assembly antes de iniciar o corredor. Então o que nós temos que fazer? Selecionar esses dois de fora aqui. Por que esses dois de fora? Se você selecionar esses dois de dentro, ele vai conectar esses trechinhos aqui entre uma margem inferior com a outra margem inferior. E nós não queremos, nós queremos adicionar o corredor só nessas duas margens aqui. Então o que eu vou fazer? A nossa assembly que tem o termo 30 aqui é da margem esquerda. Então aqui eu tenho que colocar o fundo esquerdo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou conectando a margem superior esquerda com o fundo esquerdo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Esse é da margem direita. Então eu tenho que vir fundo direito, adicionar, ok. Se eu fiz isso para os alinhamentos, agora eu tenho que fazer para os perfis. Então eu venho aqui, fundo esquerdo, clico nele, adicionar, ok. E agora eu venho em fundo direito, clico nele, adicionar, ok. Agora eu vou clicar em OK e tudo está pronto para criar o meu corredor. O que pode acontecer agora é uma travadinha, às vezes até o Civil 3D minimiza, não sei por que ele faz isso, mas nós vamos ver o que vai acontecer. OK, ele vai demorar um tempinho aí, depois ele pode falar algumas coisas de targets, alguns errinhos, e eu vou explicar o porquê que ele faz isso. Vamos ver ali. Esses errinhos de target que ele mostrou aqui foi justamente porque nós não selecionamos para ele ajustar aqui no meio e está criado o nosso corredor. Para a gente finalizar essa aula, eu vou utilizar o comando shade, que vai preencher para nós a superfície, transformando ela em tridimensional, e vou utilizar o modo SW Isometric para eu poder ver ele tridimensionalmente. Está aqui, ó, a minha superfície e o meu rio criado. Tá vendo? Ó, aqui dá para a gente ter uma noção legal. Aqui foram as baselines, as partes de cima, elas foram conectadas para as bases, utilizando os targets, que são o fundo direito e o fundo esquerdo. E também nós podemos ver que não escolhendo aqueles dois tópicos lá dos targets, nós não interligamos essa parte de baixo aqui. Então agora a gente tem um modelo pronto aí de rio, bastante complexo, um pouco trabalhoso até, mas que se ajustar direitinho os targets e os objetos, você consegue concluir. Nesta aula, nós aprendemos a criar um rio utilizando corredores no Civil 3D. Apesar da complexidade de trabalhar com corredores neste caso, o resultado é bastante interessante e se você utilizar corretamente os objetos e os targets, você vai conseguir um resultado bastante bacana que gerará uma apresentação interessante e que também poderá fornecer outros tipos de análise no Civil 3D.